segundo painel vai começar agora com o seguinte tema: investimentos. Parcerias para fazer São Paulo crescer. E para mediar esse segundo painel do Mitos e Fatos, eu convido ao palco o jornalista, apresentador do 3 em 1 da Jovem Pan, Silvio Navarro. Por favor, Silvio. E agora os nossos debatedores. Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Está conosco também o secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi. Sérgio Benassi, presidente do Novo Entreposto de São Paulo. E para compor essa mesa de debates, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. E com a palavra, Silvio Navarro. Silvio. Bom dia a todos. Retomando aqui. A gente vai falar sobre investimentos, sobre parcerias para São Paulo. Nosso painel é amplo, são quatro debatedores e eu imagino que muitas das questões têm interface entre uma secretaria e outra e também na questão do novo entreposto. Eu queria começar fazendo uma pergunta mais ampla sobre, já que a gente vai falar muito sobre PPPs, palavrinha mágica, né, desde o ano passado, na época da eleição e agora nesse novo governo, sobre concessões, sobre desestatização e toda essa agenda. Então eu queria fazer uma pergunta ali um pouco mais ampla no seguinte sentido: o que já andou nesses 70 dias de governo nas secretarias, nas diferentes áreas, e depois também farei uma pergunta específica sobre a questão do novo entreposto. Vou começar então com a secretária, a representante feminina aqui no nosso painel, especialmente na área da desburocratização. O governador falou agora há pouco, no discurso inicial dele, citou o poupa-tempo, por exemplo, como um exemplo de eficiência. De fato é. Na sua área, especificamente, aquilo que já andou e qual é a agenda para os próximos passos agora? Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E até antes de falar da desburocratização, eu vou falar de outra coisa que andou, que temos o mês da mulher, né? Então temos 4 secretárias mulheres e acho que é bastante importante também na pasta que eu assumi de Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É uma pasta historicamente, né, gerida por homens. Então esse é um progresso bastante importante. A gente precisa de mais liderança feminina nos altos escalões do setor público e privado também. E esse é um ponto que eu queria pontuar aqui como um progresso importante. Sobre a questão da desburocratização, o secretário Henrique colocou aqui que a gente tem um desafio para retomar o crescimento econômico voltado à produtividade e competitividade das empresas, que passa pelo Doing Business. Ele colocou sobre a nossa posição hoje, que é a 109ª, né, e isso dificulta muito a atração de investimento estrangeiro, a nossa imagem internacional, nossa conexão nas cadeias produtivas globais. Então, a gente tem trabalhado pesadamente no Doing Business como uma meta do Brasil, né, chegar aí a reduzir significativamente as posições no ranking. Temos trabalhado junto com o governo federal e com o governo municipal, porque é verdade que reformas como a da Previdência, que estão em pauta, principalmente no âmbito federal, são fundamentais para a gente, de fato, retomar o crescimento econômico e complementando essas reformas, a gente precisa atuar nos estados com as reformas mais microeconômicas. E na desburocratização, a atuação do Estado é fundamental. Hoje, dentro da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente tem, por exemplo, a junta comercial. Dentro da junta comercial, hoje a gente consolida no Estado de São Paulo mais da metade de todas as transações que envolvem empresas relacionadas à junta. Então, abertura, fechamento de empresa, mudança societária, todos os trâmites, né, que o empresário, que o empreendedor tem que fazer, passam pela junta comercial e que hoje tem metade do movimento do Brasil. Ou seja, se a gente desburocratizar a nossa junta, digitalizar, simplificar os processos, o impacto que a gente tem no ranking do Doing Business é direto, porque a mensuração que é feita hoje considera somente São Paulo e Rio de Janeiro.
né? É para o Brasil, mas considera São Paulo e Rio de Janeiro exatamente por essa concentração do movimento. Então, o que a gente fez nessas primeiras semanas, meses, Rodrigo? A gente fez realmente um trabalho muito próximo com o governo federal, com a Prefeitura de São Paulo, onde a gente criou uma força-tarefa que tem duas partes, uma voltada à digitalização e simplificação dos processos da junta comercial, e não são só processos voltados a questões societárias, licenciamento, então toda a articulação com prefeituras, com o governo federal, porque o empresário, a empresária hoje, o empreendedor, tem que entrar em vários sites, fazer várias etapas do processo separadas. Então, o que a gente percebeu? Que a gente tem que trazer a complexidade para dentro do governo, para simplificar a vida do empreendedor. Então, tem essa força-tarefa voltada à tecnologia e tem outra mais voltada a processos, a mudanças regulatórias, que o papel do governo federal é fundamental também. Vou dar um exemplo, né? Eu passei meio dia na junta comercial, acompanhando literalmente o fluxo dos nossos documentos lá dentro. É assustadora a quantidade de papel que passa. Só meio dia? Meio-dia eu demorei para passar o fluxo todo ali, mas dentro de um prédio só. E me assustou bastante, porque, por exemplo, hoje, parte de um problema que a gente tem é que a gente tem que manter documentos por anos. Então, eu tenho na secretaria diversos armazéns de papéis espalhados pelo Estado. Então, parece que são exemplos bobos aqui, mas são questões que, se a gente muda uma legislação, coloca que esse documento pode ser digitalizado, que a cópia digital vale, que a autenticação do documento não precisa ser feita em cartório. Tem várias etapas aqui que a gente simplifica demais e melhora o nosso posicionamento. Então, eu estou aprendendo que, para a gente desburocratizar, tem um lado macro muito importante, mas tem um lado micro fundamental. E na desburocratização, a gente está indo muito com esse olhar muito micro. Um outro olhar bastante importante, complementando esse, é o de atração de investimentos. O governador, na segunda semana dele no governo, foi para Davos. Para a gente foi muito simbólico. A gente gastou semanas ali sintetizando a história de São Paulo para contar em 3 minutos, porque a gente percebeu que o investidor internacional ainda não conhece São Paulo, não conhece o tamanho que o nosso Estado tem. Então, mas também é nosso papel, a nossa responsabilidade contar essa história. Ele, lá em 2 dias, fez mais de 20 reuniões com investidores, que a gente está fazendo os follow-ups agora. A Invest São Paulo, hoje, que é uma agência de fomento, ela tem, hoje, mais de 200 projetos de investimento em São Paulo em discussão. Só esses projetos, a nossa capacidade de atração de investimento é de mais de 50 bilhões de reais, tá? E mais de 70 mil empregos. Parece pouco, porque a gente tem um gap aqui que o governador colocou, né, de mais de 6 milhões de desempregados, mas a gente tem que atuar na atração desses investimentos também. Muito bem, daqui a pouco a gente detalha mais, vamos girando aqui, porque são vários assuntos. Vamos falar de transporte agora, né? Então, o guarda-chuva é enorme, imagino, a agenda é enorme, mas o que a gente pode esperar agora, para os próximos meses, para o próximo ano, do ponto de vista de concessão? O governador falou um pouco, o vice-governador também falou agora há pouco sobre isso. Bem, primeiramente, bom dia, Silvio, Patrícia, Sérgio, Vignoli, que estão aqui conosco neste painel. Parabéns à Jovem Pan por mais um Mitos e Fatos, prazer muito grande estar aqui novamente como secretário de Estado de Transportes Metropolitanos e para poder responder a tua pergunta objetivamente, Silvio, temos enormes desafios. O governador João Dória, desde o início, tem determinado que nós tenhamos um trabalho muito atento com as oportunidades que se façam hoje a se colocar para a iniciativa privada. Temos já bem adiantado, como disse aqui o vice-governador, das linhas 8 e 9 da CPTM, mas temos também colocado a retomada das obras, que estejam ou paralisadas ou aquelas que estão andando de forma muito lenta, que não poderemos ou não podemos considerar paralisadas, mas pelos problemas, sejam jurídicos ou de desequilíbrios econômicos, assim elas possam ser consideradas, mas de modo muito transparente. O bom aspecto de trabalhar com o João Dória é de que a gente pode ser absolutamente transparente, para que a gente tenha essa relação com a sociedade de informar como as obras estão e de que os atos que se farão necessários a serem tomados, mesmo que drásticos. Temos uma grande obra, possivelmente a maior obra de infraestrutura do Brasil, aqui na cidade de São Paulo, que está paralisada, a linha 6 do metrô. E essa é uma das nossas maiores prioridades, a retomada da obra da linha 6. Um grande problema, com mais de 2 anos de paralisação, e que é uma obra absolutamente da iniciativa privada.
Vários os movimentos já foram feitos para que essa obra fosse retomada e não foi obtido o êxito. E hoje nós temos alternativas apresentadas à Procuradoria-Geral do Estado e ao governador, que são aquelas usuais e que são outras mais drásticas, mas que a gente possa tomar atitude para retomar essas obras. O senhor pode dar um exemplo? O senhor pode detalhar essas drásticas? Claro, a drástica é até mesmo a desapropriação. A desapropriação de um consórcio privado para que a gente possa retomar a obra do ponto de vista público, pelo interesse público. Uma obra como a linha 6, por toda a sua extensão, transportará mais de 750 mil pessoas diariamente. Então, é de interesse público, é de utilidade pública, e essa é uma das alternativas que eu apresentei ao governador João Dória, à Procuradoria-Geral do Estado, para que a gente possa. Nós queremos estatizar o Estado, ou a linha 6? Não, nós só queremos que retome aquela obra para que, posteriormente, nós possamos novamente, com a ajuda da Patrícia, que faz o desenvolvimento econômico, trazer a iniciativa privada, mas vencer os gargalos e os problemas jurídicos e econômicos que ali se colocaram. A linha 17 é um outro grande problema, para que uma obra que está andando a passos lentos e que nós estamos, de maneira muito firme, tomando uma posição. Uma obra que era para ter sido entregue em abril de 2014, e até hoje nós não temos uma concreta posição de entrega da linha 17. Mas também temos que melhorar as operações que hoje são tocadas por nós. Darmos a condição de mostrar que o Estado tem capacidade. A linha 1, 2 e 3 do metrô e todas as da CPTM são nossas, são de gestões do Estado. E nós estamos também dialogando com os fornecedores que estão há anos em contratos morosos com o Estado para a modernização da infraestrutura necessária para que a gente possa efetivamente dar prazo para a sua conclusão. A linha 2, devemos concluir essa modernização da sua operação ainda este ano. Mas a linha 3, eu não sei se aqui todos sabem, é uma das 3 maiores operações em transportes de passageiros do planeta. Quer dizer, a linha 3 ela está entre as 3 maiores linhas do mundo. Nós precisamos modernizá-la urgentemente. Mais de 1,5 milhão de cidadãos são transportados diariamente naquela linha. E nós temos condição de acrescentar maior número de passageiros. Só que a gente tem que dar conforto, temos que dar condições de que os passageiros que utilizam nos horários de pico, entre 6h45 e 8h30 da manhã, e utilizam entre 18 e 19h30 da noite, que eles tenham comodidade, tenham conforto. Não precisem esperar 4, 5, 6 vagões, 6 operações para poderem embarcar. Por quê? Porque com modernização, com uma infraestrutura mais bem efetivada, nós daremos informação clara, objetiva e, principalmente, uma informação transparente ao usuário, para que ele possa saber quando e como e que capacidade terá aquele trem que ele espera naquela linha. Então, nós estamos trabalhando para que a gente possa retomar obras, para concluir todas as obras do metrô e da CPTM até o final do governo do governador João Dória, para que a gente possa iniciar as obras que são importantes, obras que são fundamentais, que tem outras linhas que possam, sim, com a iniciativa privada, serem iniciadas, dar um passo importante como o TIC, que é o Intercidades, que falou aqui o Rodrigo Garcia, o projeto entre São Paulo e Campinas, já tem a linha 7 no trecho, no trajeto, é de grande interesse por parte da iniciativa privada, o Banco Mundial, o BID. O BID são operadores que estão hoje contribuindo para esse projeto. É um trem regional que tem mais de 1 milhão de passageiros em potencial com toda a linha já que opera hoje, mais aquela que será agregada de serem usuários desta operação diariamente. Então, quer dizer, nós temos um grande potencial. Temos projetos aqui de bilhões de reais, mas nós temos que deslanchar estes projetos que estão aqui aos olhos nus dos cidadãos paulistanos, paulistas, para que essa credibilidade, que é importante, como disse aqui o secretário Meirelles, o Brasil precisa ter credibilidade para que nós tenhamos aqui em São Paulo da mesma credibilidade, porque é como país para atrairmos os investidores privados, os investidores internacionais, os investidores locais, para que os projetos de mobilidade urbana possam, sim, serem viabilizados. Muito bem, vamos seguir. Lembrando também, a plateia, se quiser participar, enviar perguntas, temos aqui 3 secretários, mais a questão do novo entreposto. Vamos para ela agora. O que muda, de fato, pelo menos no plano até das intenções, porque o governador João Dória, tão logo assumiu o mandato, fez anúncio, inclusive na Jovem Pan, né, de que pretendia trazer a CEAGESP, aí eu ainda insisto em chamar assim por vício, tá? Mas o novo entreposto para cá, os planos do futuro, o que muda? Vamos lá. Bom, muda tudo.
Primeiro, o CEAGESP ele foi inaugurado em 1966 e eu e minha família estamos lá, eu ainda era muito criança, mas estamos lá desde a inauguração. Foi um projeto muito bom, que teve uma vida razoável até início dos anos 90. Eu agora envolvido nesse projeto, eu recebo fotos de quando a mercadoria chegava no Cinturão Verde de picape Willys. E já era um projeto muito moderno que já permitia até caminhão de 12, 14 toneladas. Aquilo é uma modernidade muito grande. Hoje recebemos mercadoria em carretas de 40 toneladas. Então muda tudo. Lá era distante de São Paulo. O Jaguaré era muito distante de São Paulo, era o lugar adequado. Hoje está no meio de São Paulo, uma região ultravalorizada. É um pecado nós ficarmos lá, estamos atrapalhando São Paulo. E isso é mais sensível a nível municipal até do que estadual. Porque tivemos muito apoio na gestão, por parte da Prefeitura, na gestão do atual governador João Dória, muito apoio agora com o Covas, com o Bruno Covas, muito apoio também na gestão do PT, do Haddad. Encontramos sempre todo o apoio lá, porque realmente temos as condições para fazer essa mudança. O projeto de privatização do SEASA, ele iniciou com o saudoso governador Mário Covas, creio que em 96, 95, 96, não obteve sucesso porque ele envolveu simplesmente o lado financeiro. Ele tentou fazer uma privatização com bancos, mais precisamente com o Banco Pactual, que era o grande interessado e coordenava, e chegou aí até para a Bolsa de Valores, mas não desceu o martelo. A diferença, esse projeto agora é feito por atores que vivem o abastecimento. Eu lidero 185 agricultores e distribuidores que vivem o abastecimento. Então, apesar de ser uma empresa, que certamente será uma empresa rentável, mas é uma empresa que o propósito dela não é o lucro financeiro da sua operação, e sim a sua operação. Esse é o grande objetivo, essa é a diferença do nosso projeto para os outros projetos. Eu participei num encontro com outro proponente, e na reunião tinha arquitetos, banqueiros e advogados. Eu olhei para eles e falei, nossa, seria a mesma coisa que a Embraer me convidasse para fazer um projeto de uma nova aeronave, né? Mais ou menos a correlação era essa, né? Lá ninguém entendia de abastecimento. Nós não, nós somos quem faz o abastecimento, quem vive isso. E quando eu venho aqui participar desse painel, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado, eu ouso dizer que, além de PPP, nós poderíamos agregar mais 2 letrinhas num novo programa do Estado. Seriam projetos privados de grande interesse público. Isso simplificaria muito, porque tudo que o Estado tem que fazer tem um ritual todo para se cumprir aí, para que dê a transparência. E num projeto que ele é inteiramente privado e aberto a fazer acordos, fazer contratos, parcerias, para que se respeite de fato o abastecimento, que esse é o nosso propósito. Esse projeto está envolvido com os agricultores e estamos em constante contato com a APAS, a Associação Paulista do Supermercado, porque a eles interessa muito isso. Porque hoje eles mandam o caminhão para ir no CEAGESP buscar mercadoria, o caminhão entra, eles não sabem se vai sair de lá no final do dia. Às vezes nem entra, tá certo? O caminhão faz uma viagem por dia, e num projeto moderno, o mesmo caminhão vai fazer 3, 4, 5 viagens, né? Eu digo que o nosso projeto está tão bem pensado, que quem passar pela Bandeirante e olhar lá, e está acostumado a ver aquela bagunça do SEASA, vai falar assim, meu Deus, esse projeto micou. Porque vai ver aquilo tão calmo e tão funcionando bem, que parece que não deu certo. Mas está projetado por quem realmente entende. Não só eu, todos esses fundadores, 185 sócios dessa SA, juridicamente já está totalmente resolvido, tem uma SA, tem um acordo societário para defender os pequenos, tem na proposta de convênio que mandamos para o Estado, a proposta de aceitar todos que estão lá dentro do CEAGESP, desde que operadores de produtos hortifrutigranjeiro. Não podemos abrir para todas as matrículas que estão lá, porque lá tem o vendedor de cachorro-quente, eu não quero desprezar as pessoas, mas às vezes não estão à altura de um projeto novo e moderno. Então, ele contempla todos os distribuidores de hortifrutigranjeiro que estão lá dentro do CEAGESP. E mais, nós podemos lá dentro pôr
um projeto, um leilão, como se diz, um projeto digital, onde todos os operadores lá de dentro possam oferecer para o Estado, ou seja, alimentação de presídio, escola, hospitais, exército, enfim, pode oferecer o produto de uma maneira democrática. Como é feito hoje? Os grandes fornecedores do Estado, eles fazem uma proposta para 6 meses. E lá está determinado que no dia 25 de março tem que levar tantas toneladas de tomate. Daí dá uma chuva danada, acaba com o tomate. Se tiver uma coisa ágil, que a proposta seja todo dia, de uma maneira digital, e tiver bons operadores também por parte do Estado, que a gente imagina que começa a mudar o Brasil agora, se der um problema no tomate, aquele dia salada será de pepino, será de outra coisa, o que tem de super safra, e não ajudar ainda mais a inflacionar um produto que já está faltando. Então, nós podemos oferecer muita coisa para o Estado, além da mobilidade no setor aí da região da Vila Leopoldina, que creio que se o Estado investir 20 bilhões de reais, não resolve o problema do trânsito com a CEAGESP aí. É um gargalo, né? Está um gargalo aí. Nós somos a solução para isso. Muito bem, vou falar de desenvolvimento regional, então. Secretário, o que o senhor já identificou de demanda e o que o senhor identificou de oportunidade, especialmente falando sobre o interior de São Paulo? São muitos municípios e não preciso nem falar, né, sobre o interior de São Paulo, a potência que é. Depois a gente vai falar um pouquinho, o tempo está correndo aqui, ó. Mas a gente fala um pouquinho também sobre produção, escoamento, e aí entra transporte, entra a CEAGESP, entra tudo. Vamos lá. Bom, muito bem, bom dia a todos. Dizer primeiro da situação dos municípios do nosso país, um aumento nos gastos com pessoal, ativo e inativo, ao longo dos últimos anos, não acompanhou a arrecadação dos municípios, então uma situação de muita dificuldade, sobretudo em torno de novos investimentos que cada um dos municípios tem a capacidade de fazer. Então existe hoje uma expectativa muito grande em torno do novo Pacto Federativo, em torno de repactuar um pouco as responsabilidades, os recursos, a distribuição desses recursos, tem se falado muito nisso nos últimos anos. Eu acho que essa discussão tem se aprofundado e é iminente que aconteça. Mas, sobretudo, é importante dizer que os municípios dependem muito do governo do Estado de São Paulo para terem esses seus investimentos. Então, primeiro disse aqui o nosso governador e disse o vice-governador Rodrigo Garcia, dos investimentos em infraestrutura. Falar hoje em desenvolvimento no interior do Estado é falar nesse grande investimento em infraestrutura, sobretudo logística no Estado de São Paulo. Falamos aqui de rodovias, concessões e também da possibilidade de trazer investimentos para as vicinais, que fazem um grande escoamento da produção agrícola do Estado de São Paulo. Falamos aqui da hidrovia Tietê-Paraná e outras possibilidades fundamentais para a gente poder ter também esse meio de transporte fundamental para o nosso Estado, para o nosso país. Tem grandes investimentos, como lá no município de Anhembi, para isso, e também deve-se avançar em um modelo de privatização na nossa hidrovia Tietê-Paraná. Os aeroportos regionais, 22 aeroportos do DAESP, também um grande trabalho empacotando isso para que se fique de pé em um processo de concessão pública, para que eles possam ter uma viabilidade, cada um com a sua vocação, alguns de carga, outros de passageiros e assim por diante, mas que a gente possa ter essa infraestrutura em parceria com a iniciativa privada, podendo abastecer os nossos municípios do interior do Estado de São Paulo. Sobretudo também levar mais investimentos, transferências e financiamentos do governo do Estado de São Paulo e do governo federal para as prefeituras. O que a gente vem fazendo é trazendo a relação município-governo do Estado de São Paulo para o século XXI. Então, reduzir o custeio da máquina pública, reduzir a burocracia, e está aí uma palavra-chave, e modernizar com tecnologia, Vinícius Poit, um modelo de relação Estado-municípios. Imaginem só, a gente não tem hoje no Estado de São Paulo um modelo de sistema que possa fazer uma relação direta, município e governo do Estado de São Paulo em convênios. Então, nesses primeiros 70 dias, um grande investimento nessa área de tecnologia para poder modernizar e aumentar o montante de recursos passando do governo do Estado para os municípios do Estado de São Paulo. Isso tem sido feito, uma parceria também na descentralização, a gente reduzir o número de escritórios regionais, puxadinhos, que levam um grande custeio na máquina pública no interior do Estado de São Paulo, fazer um modelo poupa-tempo, que é um modelo reconhecido e que presta serviços de excelência para a população do Estado de São Paulo, aumentar a resolutividade disso e, sobretudo, com essa tecnologia
poder melhorar a relação com cada um dos municípios. É isso que a gente tem feito, os municípios têm aceitado bem, é uma nova cultura de relação Estado-município, mas que eu não tenho a menor dúvida que vai poder ser o divisor de águas aqui, tanto no montante quanto no modelo de transferência de recursos para investimentos aqui no interior do Estado de São Paulo. Então, esse é um pouquinho do que a gente vem fazendo, juntar isso também com a pactuação, né? Falamos aqui um pouquinho das vicinais, um modelo de pactuação. Investe o governo do Estado, investe o município, investe a iniciativa privada junto com a gente, num modelo aí, por exemplo, de vicinais. A gente poder ter a parceria com as usinas, a parceria com as prefeituras que dependem daquelas vicinais e o governo do Estado de São Paulo também com a sua parcela. O modelo de pactuação também deve aumentar exponencialmente aí os investimentos no interior do Estado de São Paulo. Muito bem. Chegaram aqui algumas perguntas. Algumas delas eu tenho a impressão que são para os próximos painéis, são de outras áreas, de outras secretarias. Mas vou tentar aqui resumir alguma coisa e encaixando. Uma sobre o metrô, por exemplo. Aqui parece que a pessoa não se identificou, mas tem um temor sobre o estado de algumas estações com inundações. Ela citou algumas aqui, salvo engano, da linha azul. Então, me parece que a pessoa aqui quer saber sobre o estado de algumas estações que são administradas pelo governo e não aquelas privadas, vamos dizer assim. Bem, Silvio, para responder a pergunta, o metrô ele tem raros casos de inundações nas suas estações. A CPTM, que de ontem para hoje, inclusive, foi um dos... A pessoa cita aqui, secretário, as estações Tiradentes, Luz, São Bento e Anhangabaú. Confesso que eu não sei se houve caso de inundações nessas estações. Talvez o senhor saiba responder. Não, é porque algumas das estações elas são compartilhadas entre metrô e CPTM e, fundamentalmente, nas operações dos trilhos. São Paulo tem 370 quilômetros de operações sob trilhos, o que entre metrô e trem, de acordo com o que nós temos como objetivo colocado pelo governador João Dória, de darmos a qualidade do trem ao nível do metrô. As alagações elas ocorrem nas estações como a Luz, onde tenhamos problemas, nós temos dificuldades de ponto de vista de patrimônio histórico para fazermos qualquer intervenção necessária. Tivemos um alagamento enorme na cidade de Santo André, de ontem para hoje, e que são intervenções que são necessárias. Existiram obras que foram realizadas, Poeti, ao longo das últimas décadas, e que precisam ser agora reestruturadas, porque quando foi se pensado, ela não havia ali, primeiro, as chuvas da intensidade que hoje ocorrem, e segundo, é que o volume de cidadãos que utilizam essas operações são muito maiores. Então, nós criamos duas áreas específicas, quer dizer, nós não aumentamos, nós só reestruturamos, dentro do metrô e dentro da CPTM, duas diretorias que eu haveria de extinguir, mas dediquei para as estações especificamente, para que a gente possa ter uma pessoa olhando para cada estação, para que ela possa entender se ali precisa fazer acessibilidade, se ali precisa se fazer obras de intervenções para as suas melhorias, mas se ali possa ser oportuno conceder a iniciativa privada, trazer investimento privado para que a gente possa ter serviços, para que a gente possa ter melhorias, mas fundamentalmente para que a gente preste ao usuário, ao passageiro, que são 5 milhões todos os dias dentro do metrô e são 3 milhões dentro dos trens da CPTM, uma qualidade melhor nas estações, principalmente com serviço. Lojas, a creche que o governador tanto deseja para cada uma das estações que são cabíveis de serem realizadas. Estamos estudando a operação de concessão da estação da Barra Funda, estamos estudando outras concessões e privatizações que serão realizadas para que a gente possa melhorar. E aonde ocorrem as inundações, que são maiores os casos na operação da CPTM, nós estamos já com todas elas mapeadas e eu irei apresentar ao governador João Dória e ao vice-governador Rodrigo Garcia um plano de investimentos para os próximos 45 meses de governo. Intervenções que são para as operações que são realizadas por nós e são as intervenções necessárias para que a gente possa também viabilizar a concessão ou a privatização, para que a gente possa, assim, ter as operações dos transportes sob trilhos, fundamentalmente, e também sobre os pneus, que nós temos o desejo de realizar uma licitação para as operações da MTU, que são as operações sob pneus intermunicipais, ainda este ano de 2019, que tenha um planejamento com uma forma clara, uma forma de saber
quais são as operações que serão iniciadas, retomadas e principalmente os objetivos de conclusão até o final do nosso governo. Muito bem. Produção, posso esticar um pouquinho aqui, pelo menos para colocar mais uma pergunta para cada um? Pode? Pode só mais um pouquinho? Tá bom. Vamos lá, então. Eu vou tentar adaptar aqui, secretária, mais uma pergunta que chegou. E aí, tentar adaptar para o lado da desburocratização, sobre projetos imobiliários, por exemplo. O que fazer, o que o Estado pode fazer, onde é que o Estado pode entrar para ajudar o empreendedor, ajudar o empresário, para que o Estado não seja inimigo do empreendedor, inimigo do Estado. Vamos lá, estou tentando adaptar mais uma pergunta aqui. Bom, acho que os projetos imobiliários eles passam por várias etapas que envolvem o Estado, a Prefeitura. Eu dei o exemplo da questão de licenciamento também, licenciamento ambiental, a escolha do espaço. Então, a gente tem apoio das diversas formas para fazer isso. Na própria Invest São Paulo, a gente tem desde serviços de consultoria para definir a melhor localização, até o apoio para entendimento da parte tributária, na parte de busca de talentos. E a gente está inovando com outro olhar agora também, que para a gente, de fato, lidar com todas essas barreiras da produtividade e competitividade, a gente precisa investir muito em inovação e tecnologia. Então, um novo modelo de investimento, né, imobiliário, e assim como em todas as outras indústrias, passa por muita tecnologia, pela internet das coisas, pelo que a gente está chamando de indústria 4.0. E para isso acontecer, a gente precisa investir em talentos, em mão de obra, com esse novo perfil. Então, toda a área de programação de tecnologia vai gerar cerca de 1,4 milhão de novos empregos até 2020. Então, quase o dobro do que a gente tem hoje, que é cerca de 800 mil empregos. São Paulo tem 40% disso. Então, todas as indústrias e todos os setores estão passando por uma transformação radical. E para que a gente possa apoiar esse movimento, a gente precisa ter gente boa formada nisso. Então, o Estado, e isso a gente já fez nos primeiros 70 dias, foi rever todo o nosso modelo de formação. Se você for pensar dentro do sistema que passa pelo Estado, a gente forma quase 500 mil pessoas, né? Dentro do Centro Paula Souza, nas universidades. O Paula Souza sozinho são 292 mil matrículas. E é um dos melhores sistemas de formação, inclusive como referência mundial. E a gente anunciou, inclusive, há 2 semanas atrás, o Novotec, que é um programa onde a gente vai triplicar as nossas matrículas no ensino médio, no técnico integrado ao ensino médio, para que os alunos já comecem a ter uma formação técnica mais avançada. Porque se a gente tem empregados mais qualificados, a gente tem também mais produtividade no setor. Então, a gente está triplicando as vagas do técnico integrado ao médio. A gente também fez uma transformação, uma revolução, eu diria, na Univesp, que começou as aulas agora dia 25 de fevereiro, a nossa universidade virtual. E a gente tem ali, só na Univesp, são 40 mil estudantes. Tá? Então, a gente está... E a nossa expectativa agora, juntando esse sistema todo, com as novas vagas, a gente vai ter mais de 800 mil matrículas no total. Então, com isso, a gente consegue formar gente boa, qualificada para esses setores, e já estamos, inclusive, fechando parcerias diretamente com as empresas. Se elas garantem que vão empregar um percentual expressivo de pessoas daqueles cursos, eles, inclusive, participam da curadoria dos cursos. Muito bem. Do ponto de vista do novo entreposto, o senhor falou agora há pouco sobre tecnologia, inovação. Eu queria saber o que tem de novo aí em vinda nesse sentido. O senhor citou, por exemplo, um caminhão que entra lá de manhã, às vezes não consegue sair, a burocracia, as coisas atrasadas. O que tem do ponto de vista digital, de inovação? Nós estamos na era dos aplicativos e por aí vai. Essa parte do projeto ainda não está avançado. Estamos buscando profissionais para aprimorar esse projeto. O que nós temos aí muito claro é a mobilidade. É um projeto que ocupa, são 4 milhões de metros para o entreposto e para toda a área de apoio, que o entreposto usará 1.600.000 metros, que tem um platô único de 900 mil metros, e tem uma distância entre pavilhões mínima de 64 metros, tem a alameda principal com uma largura de 126 metros, tem 1,3 km de comprimento, 126 metros de largura. Para que tudo isso? As carretas, os caminhões estacionarão a 45 graus, que a manobra fica muito rápida, e ainda sobram 3 faixas de rolamento no único sentido. Então, nunca terá ninguém atrapalhando o trânsito. Quem tem que entrar e sair não vai incomodar quem está chegando.
ou quem vai para outro pavilhão. Tem uma inteligência no projeto que não mistura veículos de passeio, automóveis, com caminhões de carga. Terá uma entrada separada e vão na parte superior dos pavilhões, onde terá o estacionamento. O mercado de flores, que tem uma vida muito própria, muito diferente. Os compradores de flores são decoradores, pequenas lojas que usam um carro pequeno, tem uma vida própria, independe do resto. Está numa cota inferior, 8 metros abaixo, com uma entrada separada, porque um não incomode o outro, porque não tenha essa confusão de fluxos. Terá uma interligação por túneis entre pavilhões. A mercadoria, se a carreta de um cliente está estacionada num outro pavilhão, terá uma interligação por túneis que não vai incomodar o trânsito com empilhadeiras ou com carrinhos atravessando. Tem toda uma inteligência nisso. Tem um subsolo de armazenagem. Hoje a armazenagem é feita fora. E impossível ter a quantidade toda que se vende em um dia exposta no seu box, no seu espaço. Então nós teremos essa armazenagem no subsolo, que ela subirá por um elevador monta-carga. Então, na hora que o cliente está carregando, não estará descarregando mercadoria, a não ser mercadorias altamente perecíveis que têm que ser colhidas no mesmo dia, e essa não pode ter restrição de horário de entrada. Tem toda uma inteligência no desenvolvimento do projeto arquitetônico, mas com muito conhecimento técnico, que esses meus companheiros, esses fundadores, inclusive foi feita uma comissão, viajaram 20 jovens e mais alguns engenheiros e arquitetos junto, no sul da Europa, onde tem as características mais parecidas de operação com a nossa aqui do Brasil. Pesquisamos antes, tem muito lugar que não tem nada a ver com a operação, mas no sul da Europa, sim, França, Espanha, Portugal, Itália, viajaram por esses entrepostos, trazendo de lá muito subsídio para que a gente desenvolvesse o nosso projeto. Então, e um projeto feito para resolver o abastecimento. Eu creio que estaremos dando um presente para o trânsito da Vila Leopoldina, um trânsito para o abastecimento de São Paulo. Nós estamos vivendo numa situação quase de caos dentro do CEAGESP, e nós que vivemos Mariana, Brumadinho, incêndio do prédio do centro, Boate Kiss, sabemos que as tragédias são anunciadas. O CEAGESP é uma tragédia anunciada, porém, interromper a operação por causa desses riscos, a tragédia seria maior ainda, é deixar o povo sem comer. Então, é urgente que se faça essa transição. É urgente que os meus colegas aqui do painel, que têm a decisão, que têm o poder da caneta, que visitem o CEAGESP, para saber quanto aquilo é precário e quanto aquilo é perigoso, sabe? Nós temos urgência nessa mudança e nessa modernização. E de uma maneira que estamos propondo, feita por quem é do setor, que conhece, aberto a todo tipo de controle que o Estado entenda que possa fazer e prove que possa fazer. Porque eu já ouvi no passado alguém falar assim, não, porque o Estado tem que ir lá controlar o preço. Bom, já vimos isso no Plano Real com o dólar, com o boi no pasto, com o plano cruzado, esse negócio de controlar preço eu não acredito muito. Porém, tem muita coisa que o Estado pode fazer. No passado fazia controle de defensivo, se não tinha em quantidade exagerada para cuidar da saúde da população. Tem muita coisa que o Estado pode fazer lá dentro. Estamos abertos a todo tipo de conversa e negociação. Muito bem, deixa eu fazer Só um comentário rápido sobre o CEAGESP, que é importante. O maior investimento em tecnologia e inovação planejado pelo Estado, pela Prefeitura, em parceria, e pelo Governo Federal, é na região do CEAGESP. Saindo o entreposto, a gente tem o projeto, que é o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, para ocupar aquela área de mais de 600 mil metros quadrados. Então, esse ponto é bem importante. Talvez a nossa última chance de ter o Vale do Silício brasileiro, de fato, é ali. O projeto está super bem desenhado, está rodando há mais de um ano, e tem tanto o novo entreposto como usar aquela região para ser um polo de inovação e tecnologia. Se me permite uma colocação, secretária. Para isso, nós somos a ferramenta. Nos peguem pelo cabo. Só fazer também um gancho. Agora o debate ficou bom. Do teu comentário, o cronômetro está piscando aqui, agora ficou bom. Você falou, por exemplo, da utilização da informação, da tecnologia, dos aplicativos. Quando eu falo em modernizar as operações do Estado para que a gente possa ter a informação de modo transparente, para que os aplicativos, Google, Citymapper, Move, até mesmo temos dialogado com Uber, Táxi, 99, enfim, todos
para que eles saibam, os usuários, os passageiros, os cidadãos, em tempo real, a informação das linhas do metrô, das linhas CPTM, que há quanto tempo cada um desses vagões estão chegando, qual a sua utilização, capacidade, lotação, enfim, para que ele possa ter uma noção real da operação com a informação, dentro dos aplicativos, dentro do seu smartphone, na palma da sua mão, e assim nós possamos despressurizar essa relação da estação de embarque e desembarque de metrô, CPTM e também de ponto de ônibus da MTU, enfim, com a parceria com a Prefeitura Municipal, com a modernização do bilhete, que é fundamental para que a gente possa ter a extinção do bilhete físico, né, que é muito, muito providencial, para que a gente possa ter a tecnologia facilitando e simplificando a vida do cidadão paulista aqui nas operações de mobilidade. Silvio, eu vou abusar. Eu vou acrescentar mais 2 detalhes que nós temos no nosso projeto. O pessoal da produção já avisou que tem mais 1 hora de painel. Mais 1 hora. A gente acabou de ganhar. Nós temos Tranquilo. A linha, tem alguém ali que a linha 7 da CPTM. Carlos Aros está ali me olhando. Olha a cara dele, ele é grande. A linha 7 da CPTM daqui a passando... pouco ele está pulando aqui em cima. Nós temos a linha 7 da CPTM passando no meio do terreno e já começamos conversa com a CPTM para fazer a estação Nesp lá, para facilitar a mobilidade, porque visitam o entreposto em média 50, 60 mil pessoas por dia. E temos, circundando o nosso terreno, o Rodoanel. Já estamos prevendo um terminal ferroviário lá para que as cargas possam chegar também via ferrovia lá. Muito bem, Marcos, deixa uma palavra final para você, então, uma consideração final sobre a interface com os prefeitos e oportunidades que podem vir ao contrário, né, que podem vir das prefeituras. Você deve estar passando pelo estado, em várias regiões, ou se vai ser só aquela romaria de prefeito lá no Palácio dos Bandeirantes, não, mas agora, no que vem tem eleição? Muito bem. Nós tivemos o anúncio aí de grandes investimentos aqui no interior do estado, uma empresa, por exemplo, em Lençóis Paulistas. Nós temos aí um grande potencial, sobretudo no agronegócio aqui no estado de São Paulo, no nosso interior do estado. Nós estamos mudando uma ótica, e aqui o nosso secretário Marcos Penido tem acompanhado isso muito de perto, de articulação política na transferência de recursos para os municípios do interior, para uma ótica de desenvolvimento regional, focando nas suas vocações, focando nas potencialidades do nosso interior do estado e, sobretudo, fazendo de forma inteligente esse tipo de investimento. Uma noção de cidades inteligentes. A gente pensar hoje num município que tem um sistema de saúde implementado e que não dialoga com o sistema do município vizinho, ou que limpa aquele trecho do rio ali, mas logo à frente o rio se polui de novo porque não dialogou em consórcio ou em rede com os municípios daquela região, é pensar de forma atrasada como devem ser feitos os investimentos no interior do estado e nos municípios. Então, essa noção que nós estamos dando para a relação Estado-municípios aqui no governo do estado de São Paulo. Senhores, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela gentileza de ter atendido o nosso convite. Muito obrigado à plateia também. Vem aí mais um painel.